Imagine um bife suculento e fumegante no seu prato, ou um delicioso churrasco num piquenique. Agora, imagine que ao lado dessa imagem aparece uma enorme inscrição vermelha: causa câncer. Parece uma manchete de tabloide sensacionalista, não é? Mas foi exatamente uma notícia assim que correu o mundo há alguns anos, semeando o pânico entre os amantes de carne. Então, é hora de mudar para a cenoura e dizer adeus aos seus pratos favoritos? Ou será mais um alarmismo inflado a proporções gigantescas? Hoje, não vamos dar voltas ao assunto. Vamos analisar todos os fatos, todas as pesquisas e todos os mas, e finalmente colocar um ponto final na questão. A carne vermelha é realmente um caminho direto para a oncologia? Prometo que, ao final deste vídeo, você terá uma resposta clara e inequívoca. Toda essa história começou a se desenrolar em 2015. Foi nesse ano que a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, parte da Organização Mundial da Saúde, lançou seu famoso relatório. Eles analisaram mais de 800 trabalhos científicos e emitiram um veredito que soou como um raio em céu azul. Mas para entender suas conclusões, precisamos primeiro compreender sobre o que realmente estamos falando. Então, vamos entender logo de cara. O que os cientistas consideram carne vermelha? A resposta pode parecer óbvia. Se a carne tem uma cor avermelhada, então é carne vermelha. Mas, na realidade, a questão é um pouco mais complexa. Quando a Organização Mundial da Saúde, OMS, fala em carne vermelha, ela se refere à carne de todos os mamíferos. Nessa categoria se incluem a carne bovina, a vitela, o carneiro, o cordeiro, o cabrito e, pasmem, a carne de porco. Pois é, eu sei que muita gente se habituou a considerar a carne de porco como uma espécie de outra carne branca, graças a antigas campanhas publicitárias. Mas do ponto de vista da bioquímica e da nutrição, a carne de porco é, sem sombra de dúvida, carne vermelha. E a sua cor avermelhada deve-se ao alto teor de uma proteína especial, a mioglobina. Essa proteína ajuda a transportar oxigênio para os músculos. Quanto mais ativo o músculo, maior a concentração de mioglobina e, consequentemente, mais vermelha é a carne. Já frango, peru e outras aves, assim como peixes, são uma história completamente diferente. Não são incluídos nessa categoria. É fácil de lembrar. Se o animal andava sobre 4 patas, a carne é vermelha. Esta é uma regra básica que nos será muito útil daqui para frente. Mas afinal, o que é a carne processada? E é aqui que a questão se torna interessante, porque não é tudo igual. E a diferença é crucial. Carne processada é qualquer carne que foi submetida a processos que alteram a sua composição, seja para realçar o sabor ou para prolongar a sua validade. Pense nisso não como um simples pedaço de carne, mas como um produto elaborado a partir dela. Que processos são esses? Estamos a falar de salga, defumação, cura, fermentação ou adição de conservantes. Simplificando, se você vê no balcão salsichas, linguiças, fiambre, bacon, salame, qualquer tipo de enchido ou conservas de carne, tudo isso é carne processada. Até mesmo o churrasco, tão apreciado por muitos, se for pré-marinado industrialmente num molho complexo com conservantes, também se enquadra nesta categoria. O ponto crucial a entender é o seguinte: um hambúrguer que você prepara em casa com carne picada fresca é simplesmente carne vermelha. Já uma salsicha, produzida numa fábrica a partir dessa mesma carne, mas com adição de sal, nitritos e outras substâncias, é considerada carne processada. Por favor, tenha esta diferença bem presente, porque é precisamente nela que reside a principal razão de todo este alarme. E em breve vamos abordar por que isto é tão crucial. Mas agora, ao ponto principal. No seu relatório, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ou IARC, na sigla em inglês, classificou a carne processada no grupo 1 de carcinógenos. Esta é a categoria mais grave, designada como carcinogênico para humanos.
Isso significa que os cientistas reuniram evidências robustas de que o consumo de carne processada causa câncer coloretal, ou seja, câncer do cólon e reto. Parece uma sentença, não é? Quando uma pessoa comum ouve algo assim, logo imagina que um sanduíche com embutidos é quase o mesmo que um cigarro. Afinal, nessa mesma categoria estão substâncias e fatores cuja periculosidade é inquestionável. Por exemplo, fumo de tabaco, amianto, plutônio, álcool e radiação solar. A notícia correu o mundo em um instante. As manchetes gritavam: a OMS equiparou o bacon ao plutônio. Salsichas provocam câncer tal como o tabagismo. E claro, isso gerou uma onda de pânico e perplexidade. As pessoas começaram a jogar fora seus embutidos e a olhar com desconfiança para seus pratos favoritos. Mas, como muitas vezes ocorre com notícias de grande impacto, o diabo estava nos detalhes. E o principal detalhe passou despercebido. Mas vamos ao ponto central e mais importante. Esta classificação reflete a confiança dos cientistas na existência de uma ligação, e não na força dessa ligação. Vou repetir, porque isto é extremamente importante. Estamos a falar da qualidade das evidências, não da magnitude do risco. Não é uma escala de perigo de 1 a 10. Permitam-me explicar com um exemplo simples. Imaginem duas coisas que vos podem causar mal: tropeçar numa pedra no passeio e ser atropelado por um caminhão em alta velocidade. Temos provas irrefutáveis de que ambos os cenários podem resultar em lesões. Portanto, na nossa classificação hipotética de perigos, tanto a pedra quanto o caminhão seriam classificados no grupo 1, comprovadamente causadores de lesão. Mas concordam que a gravidade da lesão e a probabilidade do evento em si são absolutamente incomparáveis? O mesmo se aplica aqui. Os cientistas têm certeza de que existe uma ligação entre a carne processada e o cancro. Mas isso não significa de forma alguma que essa ligação seja tão potente quanto a ligação entre o tabagismo e o cancro. Simplificando, o risco existe, mas nem de perto é tão gigantesco quanto o do tabaco. Compará-los é como colocar no mesmo patamar um arranhão e uma fratura grave. E este é o ponto principal a reter daquele relatório. Mas e a carne vermelha fresca, aquela não processada? O bife suculento, a costeleta ou um pedaço de carne assada que a gente tanto gosta? A agência classificou-a na grupo 2A. Essa categoria é designada como provavelmente carcinogênico para humanos. Já não soa tão assustador quanto comprovado, não é verdade? O que isso significa na prática? Significa que os cientistas possuem alguns dados que indicam uma possível ligação entre o consumo de carne vermelha e o desenvolvimento de câncer. A maioria dos estudos foca no câncer coloretal, mas também há menção a uma possível associação com câncer de pâncreas e de próstata. Contudo, esses dados, na avaliação da comissão, ainda não são suficientes para uma conclusão definitiva e 100% irrefutável, como no caso da carne processada. Em outras palavras, existem evidências, mas elas são limitadas. É possível que outros fatores, que os pesquisadores não conseguiram considerar em sua totalidade, tenham influenciado os resultados. Por isso, o veredito aqui é mais cauteloso. Provavelmente, possivelmente, há indícios. Não se trata de uma certeza absoluta, mas sim de uma séria suspeita que exige investigação e aprofundamento. Assim, um bife fresco e uma salsicha, por exemplo, do ponto de vista científico, acabaram em categorias de risco completamente diferentes. Vamos analisar o que pode haver de errado na carne. O primeiro suspeito é o ferro M. É uma forma particular de ferro, encontrada exclusivamente em produtos de origem animal. E é precisamente ela que confere à carne a sua cor vermelha tão característica. O nosso organismo absorve-o de forma excelente, o que, por um lado, é uma vantagem. Ajuda a combater a anemia. No entanto, há um reverso da medalha. No intestino, o ferro M pode contribuir para a formação dos chamados compostos N-nitroso.
Estas substâncias são conhecidas pela sua capacidade de danificar as células que revestem as paredes do intestino. Quando estes danos ocorrem de forma regular, as células veem-se obrigadas a dividir-se e a regenerar-se constantemente. E quanto mais frequentemente as células se dividem, maior a probabilidade de que, a dada altura, ocorra uma falha neste processo. Uma mutação que pode ser o primeiro passo para o desenvolvimento de um tumor cancerígeno. Ou seja, o próprio componente que faz da carne uma fonte valiosa de ferro pode, em certas condições dentro do nosso organismo, desencadear reações químicas pouco agradáveis. Este é um dos mecanismos-chave que os cientistas consideram ao abordar os potenciais riscos da carne vermelha. O segundo suspeito na mira são os nitritos e nitratos, nomes que provavelmente já viu nos rótulos de embutidos. São adicionados à carne processada com um propósito. Desempenham várias funções importantes. Primeiramente, atuam como conservantes, inibindo o crescimento de bactérias perigosas, como as que causam o botulismo. Em segundo lugar, são responsáveis por dar ao presunto e às salsichas aquela cor rosada apetitosa e o sabor cárneo característico. Sem o nitrito de sódio, um fiambre cozido seria cinzento e pouco convidativo. O problema é que, no nosso organismo, especialmente no ambiente ácido do estômago, estes nitritos podem transformar-se naqueles mesmos compostos N-nitrosos, de que já falamos. E este processo intensifica-se consideravelmente quando a carne é submetida a altas temperaturas. Ou seja, ao fritar bacon ou salsichas, não estamos apenas a preparar um prato saboroso, mas também a criar, nele, substâncias cancerígenas adicionais. Assim, um componente adicionado para garantir a segurança e a atratividade do produto acaba por se tornar a principal fonte do seu potencial perigo. É por isso que a carne processada foi incluída no grupo mais rigoroso de carcinogênicos. Ela já contém os precursores para a formação de substâncias nocivas. O terceiro inimigo espreita na forma como cozinhamos. Adora aquele bife com uma crosta crocante e bem tostadinha? Pois é precisamente aí que mora o perigo. Quando preparamos a carne a altas temperaturas, por exemplo, fritando numa frigideira ou assando no forno até dourar, os aminoácidos, a creatina e os açúcares presentes na carne reagem. Este processo resulta na formação de substâncias químicas, chamadas aminas heterocíclicas, ou AHCs, para abreviar. Estudos demonstraram que estas substâncias possuem propriedades mutagênicas, ou seja, são capazes de provocar alterações no ADN das células. E isso, como bem sabemos, é um caminho direto para o aumento do risco de desenvolvimento de cancro. Quanto maior a temperatura de cozedura e quanto mais tempo a carne estiver exposta a ela, maior será a formação destes compostos nocivos. Assim, um bife bem passado, com aquela crosta escura e quase carbonizada, terá muito mais aminas heterocíclicas do que um bife mal passado ou uma carne cozida a vapor ou fervida. Cria-se um paradoxo. Ao tentar tornar o prato mais apelativo à vista, podemos, sem o saber, aumentar o seu potencial de risco. Este é um ponto importante que se aplica não só à carne vermelha, mas também a aves e peixes preparados da mesma forma. E se estiver a grelhar ou a fazer churrasco, aos compostos das aminas heterocíclicas, junta-se outro convidado indesejado. Conheça-os, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, ou CAPs. O nome pode soar complicado, mas o processo da sua formação é-lhe bem familiar. Quando a gordura da carne pinga nas brasas quentes ou na chama aberta, começa a fumegar. É este fumo aromático, que tanto apreciamos nos churrascos, que contém precisamente esses GAPs. O fumo envolve a peça de carne, e as substâncias nocivas depositam-se na sua superfície. Além disso, os APs também podem formar-se diretamente na própria carne, nas áreas onde esta entra em contato com o fogo e começa a carbonizar. Estas substâncias são também conhecidos agentes cancerígenos. Encontram-se, por exemplo, no fumo do tabaco,
e nos gases de escape dos automóveis. Assim, cozinhar em fogo aberto representa um golpe duplo. Estamos expostos tanto às aminas heterocíclicas, devido à alta temperatura, quanto aos hidrocarbonetos policíclicos, provenientes do fumo e do contacto com a chama. Isto não significa que tenhamos de abandonar o churrasco para sempre, mas explica por que os cientistas insistem tanto em recomendar que se evitem as partes mais queimadas e carbonizadas da carne, e que não se abuse de pratos preparados desta forma. Ok, a química é uma coisa, a gente já entendeu. Mas vamos aos números. Afinal, quanto o risco realmente aumenta? É isso que nos preocupa, não é mesmo? E aqui, os dados são bem concretos. Segundo as conclusões da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, o consumo diário de 50 gramas de carne processada aumenta o risco de câncer coloretal em aproximadamente 18%. O que são 50 gramas? Bom, é mais ou menos uma salsicha, 2 fatias de bacon ou alguns pedaços de presunto. Parece assustador, não é? Um aumento bem significativo. Já para a carne vermelha não processada, os números são um pouco diferentes. Estima-se que o consumo de 100 gramas por dia aumente o risco em 17%. Esses números, 17% e 18%, foram a bomba que agitou o noticiário. Eles soam muito impressionantes e nos fazem refletir seriamente sobre nossa alimentação. Mas antes de entrar em pânico e jogar a carne fora da geladeira, precisamos entender o que realmente está por trás dessas porcentagens. E aqui nos espera mais um detalhe muito importante. O conceito-chave aqui é o risco relativo, e não o absoluto. E a diferença entre eles é enorme. Vamos entender melhor. Para uma pessoa comum, o risco absoluto de desenvolver câncer coloretal ao longo da vida é de aproximadamente 5%. Isso significa que, independentemente de consumir carne ou não, 5 em cada 100 pessoas irão desenvolver a doença. Agora, consideremos os 18% de risco relativo associado à carne processada. É crucial entender que esses 18% não são calculados sobre 100%, mas sim sobre os 5% de risco base. Se fizermos as contas, 18% de 5% é aproximadamente 0,9%. Assim, o consumo diário de 50 gramas de carne processada aumenta o seu risco absoluto de 5% para 5,9%. Ou seja, em vez de 5 em cada 100 pessoas, teríamos quase 6 em cada 100 afetadas. Sim, o risco aumentou, é um facto. Mas convenhamos, o cenário já não parece tão apocalíptico. Um aumento de 5 para 6 casos em 100 não é o mesmo que ter uma doença garantida. Compreender a diferença entre risco relativo e absoluto muda completamente a percepção do problema e ajuda a evitar um pânico desnecessário. Há um outro problema. A maioria dos estudos sobre este tema são observacionais. O que é que isso significa? Significa que os investigadores selecionam um grande grupo de pessoas, pedem-lhes para preencher questionários detalhados sobre a sua alimentação e depois acompanham a sua saúde durante muitos anos. De seguida, analisam se existe uma ligação entre o consumo de certos alimentos e o desenvolvimento de doenças. Parece lógico, não é? Mas onde é que está o senão? Este tipo de estudos não consegue provar uma relação de causa e efeito. Apenas demonstra uma correlação, ou seja, uma simples interligação. Por exemplo, estes estudos mostram frequentemente que as pessoas que consomem muita carne vermelha e processada também tendem a fumar mais, ingerir mais álcool, comer menos vegetais e frutas e, em geral, levar um estilo de vida menos saudável. E é aqui que surge a pergunta crucial. O que terá sido, afinal, a verdadeira causa da doença? Um bocado a mais de enchido? Ou o cigarro fumado depois do almoço? Ou, quem sabe, a falta de fibra na dieta? Separar um fator do outro nestas condições é praticamente impossível. Os cientistas esforçam-se por controlar estas variáveis, mas não conseguem eliminar totalmente a sua influência. É como tentar perceber por que é que um carro anda devagar. Será por causa de um pneu furado ou porque o condutor está a pisar o travão? A qualidade da carne realmente importa? Absolutamente.
Pensemos em duas vacas, por exemplo. Uma delas pastou a vida inteira em prados verdes, alimentou-se de erva fresca e movimentou-se bastante. A outra, por sua vez, permaneceu num estábulo, comendo rações à base de grãos, soja e diversos aditivos para um crescimento rápido. A carne de ambas será diferente não só no sabor, mas também na sua composição. A carne proveniente de animais alimentados a pasto, por norma, contém mais ácidos gordos ômega 3 benéficos, vitaminas A e E também antioxidantes. A proporção de gorduras ômega 6 e ômega 3 é mais equilibrada, o que é considerado mais favorável à saúde humana e ajuda a diminuir processos inflamatórios no organismo. Em contrapartida, a carne de produção industrial pode conter resíduos de antibióticos e hormonas de crescimento, caso tenham sido utilizados na criação. Embora a maioria dos grandes estudos não faça distinção entre estes tipos de carne devido à complexidade da recolha de dados, muitos especialistas em nutrição concordam que a qualidade do produto original é de extrema importância. Ao optar por carne de animais criados em condições mais naturais, estará provavelmente a minimizar potenciais riscos. O controle pessoal sobre o risco começa na sua cozinha, mais precisamente, no método de cocção que escolhe. Já abordamos a questão das substâncias prejudiciais geradas pela fritura e grelhados. Então, qual é a solução? Será que teremos de passar a cozer toda a carne? Não necessariamente, mas algumas regras simples podem ajudar a tornar os seus pratos mais seguros. Em primeiro lugar, evite o contato direto da carne com o fogo e procure não a deixar queimar até ficar carbonizada. Se, ainda assim, a crosta ficar queimada, basta cortá-la. Em segundo lugar, vire a carne com mais frequência enquanto cozinha. Isso ajuda a diminuir a formação de aminas heterocíclicas. Em terceiro lugar, marinar a carne previamente pode ser uma grande ajuda. Estudos demonstram que marinadas à base de vinagre, sumo de limão, ervas aromáticas e especiarias, como o alecrim ou a cúrcuma, podem reduzir significativamente a formação de substâncias cancerígenas. E, por fim, considere métodos de cocção mais suaves. Estufar, assar a baixas temperaturas, cozinhar a vapor ou em vácuo, sous vide, são todas excelentes alternativas à fritura agressiva. A escolha do método de preparação é a alavanca que está totalmente nas suas mãos. E é uma ferramenta poderosa para a gestão de riscos. Mas há boas notícias. A combinação certa no prato pode reduzir os riscos. O seu corpo não é um simples tubo de ensaio onde acontecem reações químicas. É um sistema complexo, e o que você come, juntamente com a carne, faz uma diferença enorme. Os grandes aliados na luta contra potenciais danos são os vegetais, especialmente os da família das crucíferas. Brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas e repolho. Todos são ricos em compostos que ajudam o nosso organismo a neutralizar e a eliminar os agentes cancerígenos. Os antioxidantes, encontrados em vegetais coloridos, frutas e bagas, também contribuem, protegendo as células de danos. Imagine o seu almoço. Uma coisa é um bife solitário com batatas fritas, e outra, bem diferente, é o mesmo bife, mas na companhia de uma grande salada de folhas frescas, tomates, pimentões e uma porção de brócolis refogados. No segundo cenário, você não está apenas obtendo vitaminas, você está ativamente ajudando seu corpo a lidar com as possíveis consequências negativas. Por isso, a regra "coma carne com vegetais" não é apenas um conselho de nutricionistas para o equilíbrio, é uma estratégia cientificamente comprovada para a redução de riscos. Não podemos esquecer o papel da genética. Cada um de nós é único, e o nosso organismo reage de formas distintas aos mesmos alimentos. Alguns de nós são mais vulneráveis do que outros. Isso está ligado ao funcionamento dos nossos sistemas enzimáticos, responsáveis pela desintoxicação, ou seja, pela neutralização e eliminação de substâncias nocivas do corpo. Para algumas pessoas, esses sistemas funcionam como um relógio.
neutralizando rápida e eficientemente potenciais cancerígenos presentes, por exemplo, em carnes grelhadas ou assadas. Já para outros, eles são naturalmente mais lentos ou menos ativos. Uma pessoa nessas condições, em igualdade de circunstâncias, acumulará mais compostos nocivos e terá um risco mais elevado. Além disso, existem síndromes hereditárias que aumentam significativamente a predisposição a certos tipos de cancro, como o cancro coloretal. Para pessoas com um histórico genético assim, as recomendações para a restrição de carne vermelha serão muito mais rigorosas. Infelizmente, a maioria de nós desconhece todas as nuances do funcionamento do seu próprio genoma. Mas se houve casos de doenças oncológicas na sua família, é uma razão de peso para prestar atenção redobrada à sua alimentação. Vamos comparar. O risco do consumo de bacon e o risco de fumar são sequer comparáveis? Já percebemos que uma comparação direta seria inadequada. Mas para que se compreenda a magnitude da diferença, olhemos para os números do Fundo Mundial para a investigação do cancro. Sabemos que o consumo excessivo de carne processada aumenta o risco de cancro coloretal. No entanto, este tipo de cancro representa apenas cerca de 3% de todos os casos de cancro relacionados com a alimentação. E agora, atenção! Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é responsável por aproximadamente 22% de todas as mortes por cancro no mundo. 22%. Isso inclui cancro do pulmão, da garganta, da boca, do esôfago, da bexiga e de muitos outros órgãos. A diferença de escala é simplesmente colossal. Deixar de fumar é a medida mais poderosa que pode tomar para reduzir o seu risco de desenvolver cancro. Limitar o consumo de carnes processadas é também um passo útil, mas o seu impacto nas estatísticas globais é incomensuravelmente menor. Colocar estes dois fatores no mesmo patamar é uma grave distorção da realidade e um desvio do foco da verdadeira ameaça principal para uma secundária. Então, qual é o veredito final? Anos depois daquele relatório tão debatido, a que conclusão chegou a comunidade científica? A conclusão, por sua vez, revelou-se ponderada e serena, livre de qualquer alarmismo. A maioria das organizações de saúde mais respeitadas globalmente, incluindo a Sociedade Americana do Câncer e o Fundo Mundial para a Pesquisa do Câncer, não defende a exclusão total da carne vermelha. As suas recomendações resumem-se a: limite o consumo de carne vermelha e processada. A palavra-chave é limitar, e não excluir. Aconselham consumir não mais de 350 a 500 gramas de carne vermelha por semana. Isto equivale a cerca de 3 porções médias. No que diz respeito à carne processada, a recomendação é consumi-la o mais raramente possível, ou, idealmente, evitá-la por completo. Ou seja, a ciência não está a condenar bifes e churrascos. Apenas pede moderação. A ênfase mudou de uma proibição total para um consumo mais racional. A ideia é que a base da sua dieta seja composta por alimentos de origem vegetal, vegetais, frutas, grãos integrais e leguminosas, e que a carne seja um complemento, e não o prato principal no seu prato todos os dias. Esta é uma abordagem equilibrada, que reconhece tanto os riscos potenciais quanto o valor nutricional da carne. E agora, o ponto crucial. A grande verdade que se escondeu por trás de todas aquelas manchetes alarmantes. Lembram-se de que a carne processada foi classificada no mesmo grupo que o plutônio e o tabagismo? Isso é um fato. Mas essa classificação se refere à certeza de que o dano existe e não à sua magnitude. Imagine uma escala de risco de 1 a 100. Fumar estaria lá pelos 90 pontos. Já o consumo diário de 50 gramas de bacon, talvez na marca de 5 ou 6. No entanto, os cientistas têm 100% de certeza de que nenhum, nem outro, são completamente inofensivos. É isso que significa Grupo 1. Eles têm a mesma certeza de que há uma ligação, mas a força dessa ligação é totalmente diferente. Comparar o risco de uma salsicha com o risco de um cigarro
É como comparar um arranhão de gatinho com o ataque de um tigre, porque ambos são, tecnicamente, ferimentos causados por animais. Foi exatamente essa confusão de conceitos que gerou todo o pânico. Então, qual é a conclusão? A ligação entre o consumo excessivo de carne vermelha, e principalmente de carne processada, e o risco de desenvolver câncer, realmente existe. A ciência confirma isso. No entanto, esse risco não é tão colossal quanto tentaram nos fazer acreditar. Ele é significativamente menor do que os riscos associados ao tabagismo, ao abuso de álcool ou à obesidade. A mensagem principal é moderação e consciência. Algumas porções de carne vermelha por semana, preparadas de forma mais saudável, acompanhadas de muitos vegetais, não são uma sentença. Mas sanduíches diários de salsicha e bacon frito, até virar carvão, isso sim, é algo para se pensar. Obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Espero que agora tenham mais clareza e menos medo. Se consideraram este vídeo útil, por favor, deixem o vosso like e inscrevam-se no canal para não perderem as nossas próximas análises de temas importantes. E agora, uma pergunta para vocês. Como veem o consumo de carne vermelha? A vossa opinião mudou depois de assistir? Partilhem os vossos pensamentos nos comentários. Vamos conversar.